Aí. Maravilha, hoje é dia 25 de maio de 2023 e a gente vai começar a aula fazendo uma brincadeira aí, fazendo anotações de Cornell, para a gente relembrar da aula passada e depois nós vamos entrar aí com a aula do tema de hoje. Então, beleza, começando a aula aí. Vou pegar o link aqui, compartilhar com vocês. Tá? Vou mandar aqui no chat para vocês poderem acessar. Basta clicar nesse link aí que ele vai abrir uma lousa digital para vocês. Assim que vocês forem entrando na lousa, eu vou vendo vocês aqui. Pode ir entrando, quem for entrando já. Tudo bom, Cá? Boa noite. Hoje entrou a Camila, não entrou o Marcelino, viu? Aí, legal. Já estou vendo alguns mouses passeando por aqui. Legal. Eu vou colocar aqui um Bring Everyone, aí vocês vão ver onde eu estou. Agora eu estou aqui, estão vendo? Provavelmente agora vocês estão me seguindo, ó. Isso, gente. Beleza, agora eu estou vendo o mouse de todo mundo aí, ó. Aí basta vocês irem ali no T ou no N, no Notepad, e escrevendo aí o que a gente lembrou na aula passada. Se você não quiser usar os Notepad, você pode usar o texto mesmo e colocar aqui, ó. E escrever o texto aqui, ó. Tá. Pode também, não tem problema. Aí você vê o que você acha melhor aí. Isso, maravilha. Vamos produzindo junto aí. Só para a gente lembrar aí o que nós vimos na aula passada. Cada um escolhe uma cor, eu acho que fica interessante, né? Tudo bom, Cá? Tá no celular? Tá conseguindo? Vou ter que mandar o link de novo para a Camila. Vou mandar um link aqui que a gente está usando para fazer essa lousa, tá? Eu vou precisar trocar, vou ter que entrar no computador. É porque aquele dia estava sem som, aí eu vou tentar entrar aqui nos dois, calma aí. Ah, tá. É melhor até para você fazer a lousa aqui, fazer os documentos. Para vocês Calma aí. escreverem, gente, no post-it, é dar um duplo clique. Dá um duplo clique no post-it e você consegue escrever. Faz um clique, clique. Então, a ideia é lembrar o que nós vimos na aula passada. Aí, legal. A galera já está escrevendo. Vimos um vídeo também, né? Ah, legal. Isso aí, gente. Legal. Quem está com o post-it azul? Rony. Tá. Só um instantinho, vou só fazer um pagamento que entrou para mim agora, rapidinho. É Claro, rapidinho, claro. senão eu perco, desculpa. Não, Senão eu vou perder o paga aí. prazo. Quero ver ninguém perdendo prazo aí, por favor. Foi uma urgência que me ocorreu aqui. Não, pode ficar tranquilo. Cadê? Fran, não está conseguindo, Fran? O meu é da cor branca. Eu tô tentando lembrar o que a gente fez de aula, gente. Olha a cabeça. Ah, tá. O seu é branco, beleza. É que tem alguns aqui, ó, o do Diego aparece o nome dele. Eu acho que você entrou com conta, você logou, né, Diego? Ah, legal, porque daí já aparece a foto e o nome dele, daí eu sei quem é. Ó, eu vou dar dica, né? Nós vimos o vídeo do Rodrigo,
falamos sobre questão de tradução direta, tradução inversa, falamos sobre isso também. Vocês lembram se a gente fez algum exercício na aula? Coloca ali, se vocês lembram. É mais para a gente resgatar mesmo, fazer esse resgate na memória. Aí depois eu vou imprimir isso aí e vou mandar para vocês o PDFzinho. Camila, eu estou mandando o link de novo aqui para você, para ele aparecer para você, tá? Eu tô entrando no computador. Espera só eu entrar Tá. aqui. Tá bom. Calma aí. Aí você já envia, que eu pego por aqui. Tá, ó, Marcelino entrando. Marcelino é meu pai. Marcelino é teu pai? É porque como meu pai arrumou o computador, aí o rapaz colocou o nome dele. Ah, eu achava que Marcelino era teu esposo. É o meu pai. Ó, tá dando microfonia, cá. Aí. Rony, vê se o meu tá certo. Tradução direta é de língua de sinais para língua portuguesa, tradução indireta é de português para língua de sinais. Isso. A gente fala inversa, Diego. Tradução inversa. Isso. Legal. Vou ver, tem um... Enquanto vocês vão anotando aí, eu passei para vocês um vídeo do Fernando Parente, que é o presidente da Febrapios, em umas aulas passadas, para a gente ter como conteúdo complementar. Eu ainda tenho 2 vídeos dele para passar para vocês, né? Lembra que era um combo de 3 vídeos para a gente conversar sobre depois. Então, quando eu for passar o segundo vídeo para vocês, eu vou pedir para vocês darem uma olhada no primeiro, para vocês relembrarem o conteúdo, para a gente conversar sobre, daí a gente conversa em língua de sinais, aprende ali alguns sinais que ele traz para a gente também. Aí, maravilha. Ô, Rony, Pode falar. Desliga eu entrei aqui, mas não sei, tá pedindo um e-mail. Deixa eu desligar um aqui que está dando microfonia. Aí. Pode falar, Cá. Ó, tem um aqui que está Camila Almeida, e o que eu tô te vendo, tá escrito Marcelino, o que eu tô te vendo. O que tá Camila Almeida tá sem câmera. Agora eu desliguei o seu microfone para não dar microfonia, não tô te ouvindo. Ó, você ligou do meu Marcelino e não dá para te ouvir. Esse aqui, então, só pelo celular. Aí, perfeito. Agora dá para ouvir e não tá dando microfonia. Só eu preciso saber como que eu entro nesse... Eu vou mandar agora o link aqui para você. Dá uma olhada no bate-papo que eu mandei o link. Eu coloquei o link lá no grupo da gente. Ah, ótimo. Tá lá, Miro, HTTPS. Legal. Camila Almeida, áudio. Para facilitar. Legal. Mãe! Você já provou ali? Já trocou o quê? É o seu filho, Diego? Tá perguntando para sua mãe? Eu achei que era o filho da Cá. Ela tá perguntando se a mãe dela já provou rolinho de frango. Rolinho de frango. É, minha princesa. Olha lá. Alguém colocou eu faltei. Eu imagino quem seja. Ai, hein? O legal é ver que depois você pega esse documento e aí você tem um resumo da aula, tá? Você vai vendo que nos bloquinhos ali, cada um colocou alguma coisinha, né? E depois você dá uma olhada aí. Eu estou esperando subir para o YouTube os vídeos, aí eu vou mandar o link para vocês.
Diego, eu tenho que cadastrar você no nosso portal para você ter acesso a isso também, a esse material. Eu vou precisar de alguns dados seus depois para cadastrar. Aí eu mando, geralmente quando a aula acaba, a gravação eu mando lá, vai para um aviso, aí vocês podem acessá-la. Maravilha. Gente, não precisa forçar muito a memória, tá? Tem que vir mais natural. Não lembrou, não tem problema. É mais para a gente ver o que dá para lembrar aí. Tem um azul aqui que não tem nada, né? A Antonieta vai escrever em 2? Ah, tá. Maravilha. É mais para a gente lembrar mesmo, sem forçar muito a memória. Aí, legal. O vídeo do Rodrigo, em seguida vimos os sinais com a unidade tradutória. Legal. Antonieta, vou pôr um pouquinho mais para o lado aqui. Como dá para dar zoom nessa plataforma, nessa ferramenta, dá para a gente dar uma diminuída no tamanho. Legal. Bom, como eu falei para vocês, eu deixei aqui uma imagem do livro como referência, e depois que vocês terminarem de anotar, provavelmente amanhã eu dou uma olhada aqui no material, e aí eu coloco o link dos vídeos, eu vou colocando aqui para ajudar também. Então, vocês vão ficar com o materialzinho completinho, tá? Depois a gente tem que pôr o Diego no grupo do WhatsApp também, porque daí quando vocês compartilharem esses materiais ali, vocês podem ter acesso rápido ali. Isso, tem a questão. A gente vai falar bastante, vai falar um pouco sobre isso já, tá, Antonieta? Essa questão das ferramentas tradutórias, tá legal. A gente vai começar a dar uma olhada nessas opções que nós, tradutores e intérpretes, temos, né? Tem bastante coisa que eu quero mostrar para vocês e vai ser legal. Legal. Beleza. Ótimo. Tá? Maravilha. Já dá para a gente já ter uma ideia aí. Legal. Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. A gente vai Não, tá ótimo. Não, quanto mais a gente lembrar, melhor. Aí coloca ali. Depois é só dar uma lida, né? Só da gente revisa, nossa, já bate o olho ali, já entendi o que tem. Já ajuda bastante. Rony, Pode falar. então, eu não tô conseguindo escrever lá não, porque eu não entendi como que mexe. Mas Desculpa, quando eu expliquei, você não tinha entrado ainda, cá. Você conseguiu abriu para você a lousa digital? abriu então, só que eu não consigo mexer. Calma aí. Tá, não. Então, ó, do teu lado esquerdo tem um menu. Do lado esquerdo. Se você clicar naquele, ou se você está no teclado, né? Se você clicar na tecla N, ele vai gerar um post-it para você. Você só coloca o post-it ali em cima. É o N. Deixa eu colocar aqui, ó, me seguir aqui, quer ver? Ele tem uma opção aqui, seguir, todo mundo me seguir. Eu clico aqui, deixa eu colocar meu mouse aqui em cima do frame. E aí você vai achar, talvez você não esteja vendo, cá, pera um pouquinho. Ó, dá uma olhada agora, vê se você está vendo o frame que a gente está usando. Tem 2 bloquinhos azuis da Antonieta, tem um aqui do Diego e um da Fran. Ou se você quiser, cara, você pode clicar no T aqui de texto e escrever um texto simples mesmo. Não precisa ser bloquinho de nota, pode ser texto se você quiser. Isso aí, ó. Clica no T, daí o que você lembrar da aula, você vai fazendo um resuminho seu. Depois eu vou organizar bonitinho ali, né? Vou deixar em forma de anotação. Aqui é mais só para a gente lembrar juntos o que teve. Isso, legal.
Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o outro material que eu vou usar para vocês hoje. Só um pouquinho. Eu já vou abrir aqui também. Só um pouquinho. Aí. Maravilha. Não, cara, se você for escrever assim, você vai ficar doida, vai cansar teu dedo. É que eu não consegui entender ainda, hein? Aí eu não tô conseguindo achar para escrever. A letra T, do lado esquerdo aqui, ó. Então, mas eu No não menu. consigo abrir, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá. Então você tem... Ah, entendi. É o zoom, porque a qualidade está alta. Você pega aqui, ó, essa rodinha do mouse e se aproxima. Daí a tua visão aumenta. Entendeu? Sim. Daí fica grandão, olha lá, ó. Aí você Entendi. pode escrever. Normal, primeira vez é assim mesmo. Depois que você escreveu aí, eu já mando para vocês. Só estou preparando aqui o material e quando vocês vão escrevendo aí, eu vou colocando aqui. Conseguiu, cara? Ah, legal. Vídeo do VR Libras, tá, beleza. Estou vendo aqui o que você está conseguindo. Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês têm poder de edição nesse vídeo, nesse arquivo, tá? Então, para a gente não perder muito tempo no começo da aula, se vocês lembrarem de alguma coisa e tal, vocês podem acrescentar nesse material, tá? Ele está como poder de edição. Eu só vou colocar aqui. Então, o branco é o da Fran, certo? O branco é o da Fran. Fran foi embora? Tô aqui, Eita. é sim. É o branco. Cadê o... Eu coloquei Fran ali, ele não assumiu. Ué, tô tentando colocar uma etiqueta aqui. Ah lá, o branco é o da Fran, o azul é da Antonieta. Nieta. Antonieta, tá me chamando. Antonieta, tá. Nieta, beleza. Aqui é do Diego. Diego, beleza. Depois o tio dá nota de participação. Até para quem escreveu, eu faltei na aula. Ai, Verônica. Verônica Star Rock. Vou colocar aqui. Eu nunca falto, né, velho? Essa falta tinha que ser merecida. Você tinha que falar, olha, por você não falta nunca. Pode ficar aí uma vez em casa. Pode faltar um dia aí. Falta aí para ver o que dá.
Beleza. Então, vamos deixar por enquanto assim. Bem legal. Colocamos as nossas anotações. Está o nosso bloquinho de notas aqui. Aqui em cima está a data Aqui em cima está a data da aula, que foi da aula passada. E depois só vamos colocar um tema ali. Tá bom? Então, gente, maravilha. Eu vou parar de compartilhar isso aqui agora para a gente ir para o nosso outro conteúdo. Vocês podem acessar esse link lá no grupo, a Anitta mandou lá. Então, show de bola. Aqui. Cadê o... não tem aqui um stop share? Não tem. Bom, vocês podem deixar um pouquinho de lado aí enquanto isso. Se quiserem anotar, lembrar de alguma coisa, podem colocar depois, tá? Bom, agora eu vou compartilhar com vocês, vamos falar um pouquinho da aula, mas antes vocês queriam relembrar, tem alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, alguma coisa da aula passada? Não? Tranquilo? Hoje eu vou falar um pouco não, né? Hoje eu vou falar em português, porque eu vou falar sobre as técnicas de interpretação, tem coisas que os sinais ainda não estão definidos, né? Não está certo ainda, eu estou vendo qual é o sinal que a galera está usando, então eu vou falar um pouco eu vou falar em português mesmo, aí vocês vão anotando aí, para a gente depois ver as dúvidas. Eu vou falar bastante sobre essas técnicas, vou falar de vários modos e depois a gente vai fazer exercícios aí tentando aplicar essas questões. Provavelmente, eu acredito que se vocês um dia já atuaram com interpretação, bastante ou pouco, provavelmente vocês se depararam com essas situações. Posso fazer isso? Não posso? Como que eu faço isso? Como que eu saio dessa enrascada? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Gente, e a questão é o seguinte, ó, eu gosto sempre de falar assim, essas técnicas, elas existem, eu vou passar para vocês o livro da Heloísa Barbosa, para vocês depois, vou pegar o print da capa, vou mandar, só que quando ela fez isso, ela fez pensando em línguas orais, né? Nós é que trouxemos para as línguas de sinais, porque a língua de sinais é uma língua, como todo mundo sabe, e dá para fazer isso também nas línguas de sinais, né? Só que quando ela fez isso pensando nas línguas orais, tá? E assim, o que é bacana? Errar é humano, certo? Aí você vai ter o nome, você vai ter assim, aquela maletinha do Gato Félix, entreguei a idade agora, você vai ter aquela maletinha do Gato Félix e você vai ter as suas ferramentas, né? Pode ser que você escolha a ferramenta errada. Poxa, caramba, peguei essa chave de fenda aqui, mas ela não entrou ali, não funcionou. Tudo bem, daí você sabe que essa chave de fenda não serve para aquela situação, né? Você não vai mais fazer isso. Assim espero. Então, o que você faz? Vai usar uma outra técnica. Então, você vai ver que vão ter técnicas ali que vão te ajudar a escolher, e você vai tendo a tua experiência, a tua expertise, né? De acordo com tentativa e erro. Né? Errar é humano, persistir no erro como ele diria o caboclo, burrice, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns nomes. Aí eu fiz em formato de mapa mental para a gente separar bonitinho os temas. Depois eu vou ter um outro formato um pouco mais abrangente. Hoje vai ser uma espécie de uma introdução para vocês entenderem o que é cada coisa aí, tá? A Magda está entrando aqui, só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui e vamos dar uma olhada no compartilhar com vocês aí. F11, tuf, aí. Tudo bom, Magda? Tá? Estão vendo aí já, gente? Fechou. Então, nós temos aqui, ó, nós vamos falar um pouco sobre cada um, eu vou explicar para vocês o que é cada um deles aqui, tá? São autores diferentes, cada misturado numa mesma técnica aí, tá? Então, vamos lá. Essas questões aqui, essas estratégias, vamos chamar de estratégia, né? A técnica é aquele conhecimento que você adquire, né?
Cada um vai ter a sua técnica com base no que você tem de experiência, né, empírica. Então, isso é a técnica, é o que você fez, o que você sabe que dá certo, o que não dá, de acordo com os seus acertos e erros, né? Aqui a gente vai chamar de estratégia, porque daí você vai saber qual que você quer usar e tal. Essas estratégias, elas vêm justamente para dar esse norte para a gente, né? Para onde eu vou, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, ou o que é cada uma delas, tá? E aí, assim, se você escolheu uma delas e você fez errado, vamos supor assim, o que é fazer errado, né? Não existe uma tradução errada. O que existe é erro de tradução, tá? Por quê? Porque você fez uma escolha que não funcionou, mas você fez uma escolha e aquilo existe na língua de sinais, né? Aquilo existe, só que não funcionou. Então, a tradução, quando você pega código por código, ela funcionou, então beleza. Só que, quer dizer, funcionou não, ela existe, mas não funcionou. Então, a tradução estava certa, mas, né, foi um erro de tradução. Então, aí, você vai fazer uma escolha, você vai pegar ali a tua estratégia e vai aplicar. Daí não deu certo. Daí a pessoa vai falar assim, sei lá, Antonieta, por que você fez um classificador ao invés de usar um sinal? Daí ela vai dizer, porque eu fiz uma equivalência. Mas não funcionou. Tudo bem, depois eu melhoro isso. Mas ela vai saber o que ela fez. O que acontece muitas vezes, os nossos colegas aí de profissão, é chegar assim, poxa, Camila, por que você fez essa escolha? Não sei, porque foi o que me veio na cabeça. Foi o que eu pensei na hora. Né? Então, às vezes, esse foi o que eu pensei na hora, nem sempre pode funcionar. Né? Então, é legal, às vezes, você fazer pensando mesmo, não, vou fazer isso aqui porque aqui é melhor para fazer isso. Então, vou escolher um classificador, vou escolher uma coisa. Às vezes, gente, esses processos, eles vêm automático. E é por isso que é legal a gente saber, justamente para você falar assim, poxa, mas será que eu acertei? Será que essa tradução ficou de acordo? Porque o que é uma tradução errada? É quando ela muda o sentido, né? Então, assim, mudou o sentido. Ih, caramba, então o cara não entendeu a mesma coisa. Aí é problema. Aqueles sinais, eles existem, aquilo ali está tudo ali. Então, está dentro da língua, mas não funcionou, então aí que a gente considera, que a gente chama que está errado. Não é assim, está errado porque esse sinal não é legal, o meu sinal é melhor que o seu. Não é isso, né? É simplesmente porque mudou o sentido da coisa. E falando disso, nós temos esses tópicos aqui que eu quero passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Você tem a explicitação. A explicitação, né? A gente trabalha muito com isso também na Libras. Alguns aqui, gente, vão ser trabalhados mais do que outros. E alguns quase não vão ter na língua de sinais. Como eu falei para vocês, foi a Heloísa Barbosa que fez esse levantamento lá em 92, né? 92 ou 95, se eu não me engano, e tem coisas que é muito mais usadas nas línguas orais. Na língua de sinais, aplica-se pouco, e vice-versa. Então, o que seria aqui a explicitação? Vamos lá. Aqui, ó. Ela traz para o texto uma informação que contém no texto original. Ela está implícita, né? Então, você vai fazer uma escolha ali daquilo que está no texto original. Tipo, é quase uma tradução literal. Tá? Ela está implícita, não tem muito que você fugir disso. Tá? Aqui tem mais algumas anotações. Ó. Por que um texto ele tem tanta explicitação? Explicitação, gente, é diferente de explicação. Tá no próximo item ali, eu já vou falar para vocês, tá? E normalmente, isso aqui é um outro material que eu vou preparar para vocês. Na explicitação, ela existe uma divergência do estilo. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? É um nome difícil, mas não é nada muito, não é um bicho de 7 cabeças, é de 6 só. A divergência de estilo, quando ela fala do estilo, é o jeitinho de cada tradutor, tá? De cada intérprete. Gente, desculpa que deixa eu colocar um adendo. Quando eu falar tradutor, entendam que eu estou falando do intérprete, tá? É o hábito de falar tradução mesmo, mas é o intérprete aqui no caso, porque nós estamos falando do ao vivo, da pessoa ali no fogo cruzado, no palco, na sala de aula, né, tendo que pensar 1.000.000 por hora, tá? Por mais que eu fale tradutor, entendam que eu estou falando do intérprete. Então, aqui, ó, possui uma divergência de estilo.
cada um de nós aqui nessa sala tem um estilo diferente, né? Não tem um estilo certo. Qual é o estilo certo, Rony? Não tem um estilo certo. Tem um estilo que possa funcionar talvez melhor, talvez ficar mais claro para um, mais claro para outro, né? Eu vou dar um exemplo de novo, porque está muito recente. A minha turma passada, que acabou de se formar, do C2, nós tivemos a oportunidade de fazer uma análise dos intérpretes que estavam fazendo o debate presidencial, né? E, claro, a gente não estava trabalhando com certo e errado. Eu estava fazendo com a turma, gente, vejam o estilo de cada intérprete, né? Vejam as escolhas que cada intérprete fez, né? Olha como algumas escolhas são bem bacanas, como funciona bem. Olha o jeito desse intérprete, olha o jeito do outro, né? Olha como ele sinaliza, olha o espaço que ele usa, né? E aí tinha uma diferença muito gritante entre os intérpretes. Eram 3 intérpretes, só que um deles se destacava muito, assim. Ele era muito bom, muito bom. Bom em que sentido? Sinalização clara, sinalização bem organizada, uso dos espaços deíticos aqui muito bem claro, muito classificador, dava para entender muito bem o que ele estava falando. E como ele usava muito classificador, ele tinha muita habilidade nessa questão visual da Libras, ele não precisava sinalizar muito rápido. Ele sinalizava com calma. Então, assim, era muito claro a sinalização dele. E tinham os professores surdos estavam com a gente na sala de aula, né? E aí eu tive a oportunidade de perceber a reação dos surdos. Tipo, eles faziam assim, ó. Sabe, dava aquele zoião, regalava. Falei, ó, tá vendo? Eles gostaram mais desse intérprete. Porque o cara tá fazendo... E era visível, assim. Ele fazia com mais calma. E, assim, ele não estava perdendo o sinal. Ele estava trabalhando muito bem o lag time, né? Ele estava no tempo certinho ali, né? Não estava afobado, não precisou fazer muito sinal, né? E com certeza dava para ver, não sei se por experiência, não sei dizer, mas dava para ver que ele entendia mais do que estava sendo dito, porque eu acho que o que mais pega para nós intérpretes de Libras é quando você não entende o que foi dito, não fica claro para você. Aí, como consequência disso, a gente escorrega no português sinalizado. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes você está ali sinalizando, vem uma coisa que você não entendeu direito, e aí você sinaliza no português sinalizado. Porque as palavras, elas continuam vindo. Então, você não vai muito na compreensão, você meio que vai nos sinais, e aí cai no português sinalizado. Pode ser que o surdo não entenda também, né? Então, isso dava para ver muito claro ali na sinalização desse intérprete. Então, isso tinha a ver com o estilo dele. Era uma divergência de estilo, né? Eles eram diferentes entre si, ali, os 3 intérpretes, porque, gente, ser intérprete não é uma forma, né? Todo mundo vai sinalizar assim. Não é uma forminha. Cada um, você tem as informações, você tem ali as ferramentas, mas cada um vai usar do seu jeito, vai usar da sua maneira, tá? Ou você gosta mais disso do que daquilo, né? Ou você prefere mais essa escolha do que aquela outra. Enfim, isso é o chamado de divergência de estilo. Aí algumas coisas aqui que a explicitação ela procura trazer, né? Ó. Por que os textos têm muita explicitação? Aqui, ó. Porque tem muitos elementos, informações que não pertencem à cultura brasileira. Então, no caso aqui, quando ela fala de coisa que não é da cultura brasileira, você tem que fazer uma explicitação. Ou seja, quando é da cultura ouvinte e quando é da cultura surda. Você tem que fazer trazer a pessoa para lá ou para cá. A gente vai ver nos próximos itens ali. Tá? Eu vou explicar melhor isso depois, gente. Tá? Isso aqui é só uma introdução. Tá? Então, isso seria a explicitação. Tá? Ela possui a divergência de estilo, ela tem mais essa questão do texto ter mais explicitações do que o normal, porque você sempre tem que ficar meio que trazendo referência e tal, isso pode acontecer. Dependendo do tema que você for escolher ainda, né? Você tem que começar, por exemplo, quando você fala assim para o surdo, silêncio, né? Eu já vi gente fazendo assim para o surdo. Tipo, não faz muito sentido, né? Silêncio para o surdo, você fazer isso, silêncio. Você pode fazer isso, fecha a mão, tipo, né? Agora, isso aqui meio que, caramba, silêncio na boca, né? Ainda mais se não é um surdo oralizado. Então, é esse tipo de coisa, de estilo, de escolha, que vai ficando mais
próximo da cultura surda. Aí, gente, isso é muito bacana, porque daí o surdo te respeita mais, ele vai ter mais atenção na tua mão, né? E nós estamos falando de profissão, né? Muitos de nós aqui trabalham ou quer trabalhar com isso. Então, se a gente tiver uma boa sinalização, uma boa escolha para o surdo, ele vai falar, poxa, eu gosto daquela mão daquele intérprete, eu quero ver mais aquele intérprete. Olha que legal, ele está usando como eu, por exemplo. Quando você fala assim, o surdo falou o quê? Então, quando você usa esse falar, é muito diferente de usar esse falar. Esse aqui está próximo da cultura do surdo, né? O que ele falou? O que ele falou? Rony, mas eu aprendi que esse sinal aqui é o sinal de falar. Então, lembra que eu falei? Não tem tradução errada. Tem erro de tradução. Então, assim, isso é falar. Inventar. Esse sinal é um sinal francês, né? Por que ele é o P? Porque de parler, né? Je parle français. Falei certo, Fran? Je parle? Tem uma professora Falou de francês sim. aqui. Falou sim. Ela fala isso só porque depois ela quer que eu fale que ela falou certo na Libras também. Por favor, né? hein? Então, vem do P, né? Do parler, tá? Então, assim, sai da boca. Então, esse é o tipo de coisa que eu procuro passar para vocês. Puxa, e o surdo que sinaliza não vai sair da boca, vai sair da mão. Então, quando você faz essa escolha, o surdo fala, olha que legal. É uma questão cultural, né? Um respeito. Só que, como eu falei para vocês, tem a questão do estilo. Tem intérprete que vai falar, isso aí é besteira. Eu vou continuar fazendo esse. Tudo bem. Mas o surdo vai reparar nessa diferença de falar o falar e o falar, né? Tem essa diferencinha aí. Bom, isso foi sobre a explicitação, tá? Mais alguma coisinha aqui embaixo, ó. Possui divergência de estilo. Cada intérprete faz a sua escolha de acordo com a sua aquisição da Libras. Como eu falei para vocês, cada um de nós aprendeu a Libras com um surdo, com uma escola, de um jeito, na prática, né? Tem intérprete que foi para várias áreas, tem intérprete que está numa área específica há muito tempo, né? Então, assim, tem intérprete que não quer ir para as outras áreas, não gosta, não se sente bem, né? Eu não me sinto bem, sei lá, interpretando música, por exemplo. Sei fazer, mas não gosto, eu passo para outro colega, eu não curto. Já rejeitei e rejeito muitos trabalhos, porque eu falo, não é a minha pegada. Os surdos com que eu frequento são muito chatos e me ensinaram que eles não gostam de música. Então, eu acabei absorvendo isso, né? Mas está cheio, eu tenho um monte de aluno que aprende Libras para querer interpretar música, né? Então, isso aqui é como cada um tem o seu jeitinho ali, tá bom? Bom, seguindo aqui, explicação. Então, a explicação, ela traz para o texto uma informação que não tem originalmente. Então, é um acréscimo. Então, é muito a questão do exemplo. Então, a explicação, você vai fazer isso. Eu tenho alunos que começam a interpretar, principalmente no âmbito religioso, e, como eu falei para vocês, a aquisição linguística deles, eles aprendem de um jeito, por exemplo, assim, a sensação que eu tenho é que fica na cabeça deles que parece que o surdo não vai entender. Então, eles sempre ficam, exemplo, entendeu? Eu falei, olha, cuidado que tem surdo que não gosta, vai achar isso chato. Ela falou, você acha que eu sou o quê? Que você fica perguntando se eu entendi toda hora, né? Ou você está tão inseguro assim, que você não sabe o que você está sinalizando. Então, rola um desconforto ali, né? Imagina eu conversando com vocês e toda hora perguntando, vocês entenderam? Vocês entenderam? Se não for professor, né? Se for professor, o professor tem que perguntar, mas e se não for professor? Tá? Então, isso às vezes é ruim, porque o professor fala, cara, você acha que eu não... Qual que é a tua, né? Então, assim, essa explicação, ela vem disso, quando você acrescenta algo para poder explicar mesmo, ou porque não tem naquela cultura, ou porque naquela cultura é diferente, né? E quando eu falo naquela cultura, gente, depende da via que você está fazendo, tá? Do português para Libras, da Libras para o português. Você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. O que tem lá, o que tem aqui? E eu gosto, como eu falei para vocês, eu gosto sempre de usar o exemplo do borboletas no estômago. O que você sabe sobre isso? O que vai para lá, o que vem para cá? Que escolhas eu faço? Em que momento é de escolher? Né? Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar. A explicação, ela vai vir disso. Então, ela sempre vem acompanhada de um exemplo. Você vai falar para o surdo, por exemplo, quando você faz tal coisa, acontece isso.
Ah, entendi. Ah, em Libras a gente faz assim. Pronto, matou a charada. Bom, tranquilo até aí, né? Explicitação e explicação, tá? Agora vem a equivalência. A equivalência para nós, né? Intérpretes aí de Libras é o que mais acontece. É sempre você ficar buscando uma equivalência. Isso equivale ao quê? Como eu falei para vocês agora do falar, né? Tá, mas peraí, isso aqui é falar com a boca. Ah, tá, o surdo tá falando assim. Ah, beleza, vou usar esse aqui. Isso equivale a falar com as mãos, né? Ah, estou falando. Ah, beleza. Porque, por exemplo, né, se você faz isso aqui, ó, olha como dá para você perceber, olha como é legal isso. É que em português não tem, né? Mas na Libras, por ser visual, olha só a diferença de... A diferença não, mas olha como dá para perceber o contexto. Quer ver, ó? Eu fico olhando para vocês aqui, esqueço que a câmera está aqui. Né? Isso é uma ideia. Agora, olha a outra forma, né? Desculpa. Né? Aqui, gente, vocês percebem que dá para entender que, embora eu esteja sinalizando, o que eu quis dizer? Que eu estava falando com um amigo, mas oralizando. Eu estava oralizando com meu amigo, embora eu estivesse sinalizando aqui para vocês. Né? E quando eu falei, então ontem o meu amigo, a gente estava ali trocando ideia, conversando com os amigos e tal, e aí ele me falou, só que aqui vocês estão vendo que ele me falou em Libras. Ou seja, estávamos sinalizando, ou ele era surdo, ou ele era um sinalizante também. E aí eu falei para ele, vai, boa sorte, né? Aproveita as férias e tal, 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 tal. E aí ele me falou, que vai viajar, que lá é legal, mas é muito caro. Né? Aí depois o outro a gente usa o falar. E aqui o falar é assim, será que ele falou com a boca, né? Provavelmente usou a boca, falou, mas não ficou claro aqui. Mas dá a entender que foi falado. Então eu falei para o meu amigo, né? Então isso é legal, essa diferença. Isso seria uma espécie de equivalência. Você fazer essa... era surdo, então ele não falou, ele falou. Era ouvinte, então ele falou. Beleza, entendi. Abrindo o leque aqui, ó. Tá, isso aqui é um exemplo que eu usei numa outra turma, tá? O sinal do Biden, não cabe aqui agora. Mas a equivalência é isso, é o que a gente mais usa, assim. Bom, palavra por palavra é uma coisa que a gente vai usar, a gente vai trabalhar isso para frente. Eu vou falar com mais calma sobre isso aqui, para a gente não confundir, tá? Porque tem palavra por palavra, literal, tem tudo isso que vai mudar algumas coisas aí. Mas o palavra por palavra, geralmente a gente usa quando a gente estava fazendo a unidade de tradução, tá? É você literalmente, palavra por palavra. Tom, 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 você sinaliza cada palavrinha ali. Pode acontecer às vezes, tá? Só que nós vamos ver nas próximas aulas a diferença de palavra por palavra e a diferença de literal, né? Uma tradução palavra por palavra e uma tradução literal. A gente vai ver essa diferença, tá? Então, seria mais ou menos isso. Depois a gente vai trabalhar, vou mostrar alguns exemplos para vocês e tudo. A compensação, gente, é muito parecido com a melhoria, né? Porque falta alguma coisa ali, você tem que colocar alguma coisa que é própria daquela língua. No caso da compensação, né? Você põe porque naquela língua tem. Por exemplo, quando você usa o que em Libras, né? Que eu dei o exemplo na aula passada. Quando você usa esse o que, português não tem. Mas na Libras tem, então eu vou ter que compensar isso. Eu vou ter que pôr aqui, porque na Libras pede isso. Tem que ter. Né? Então você compensa. Mas ele não falou o quê? Tá, mas eu preciso pôr, porque na Libras pede. E no português também, às vezes, é o contrário. Eu vou pôr isso, porque em português tem que pôr. Por exemplo, os artigos, as preposições. Né? Então você compensa.
é muito errado se o intérprete for fazer uma tradução, uma interpretação, e dizer, eu, Casa, ir, gostar, você, palestra boa. Não, peraí, cara, não é assim que faz. Você tem que compensar. Então, você tem que falar as preposições, as conjunções, etc. E tal. Então, essa é a compensação. Quando você, na língua alvo, né? Por exemplo, se você vai passar, se você vai verter para o português, então você tem que compensar a falta dos artigos. Então, você põe os artigos, tá? E vice-versa. Às vezes, você pode compensar quando você está vertendo do português para a língua de sinais, então você compensa de uma outra maneira. Às vezes, por exemplo, trabalhando com uma omissão, né? Ah, o cara falou os artigos, eu vou tirar os artigos, porque na Libras não tem. Então, você compensa também, porque na Libras pede. Quer dizer, não pede. Tá? Isso seria compensação, quando você compensa a falta na língua que você está vertendo, né? Ou põe, ou acrescenta, ou tira. Tá? Já a melhoria é quando você dá uma polidinha ali, você traz uma coisa melhor. Você, por exemplo, melhor em que sentido? Aqui entra um pouquinho, gente, o que eu falei para vocês da divergência de estilo, que o outro intérprete era mais claro, né? Por quê? Porque ele usava mais a boia de listagem, ele usava mais aqui os espaços, ele fazia classificador com a mão fazendo assim, ele virava mais o corpo, ele fazia uma melhoria, ele dava um tchan ali na sinalização. Falou, o cara fez uma coisa bacana ali, né? Às vezes você vê a sinalização, você entende, mas às vezes fica uma coisa pesada, truncada. Então, quando você traz essa melhoria, eu vou pôr um classificador aqui, vou trazer uma coisinha aqui, né? Sei lá, o cachorro latiu. Você pode fazer o cachorro latiu. Você pode fazer Pô, se o meu público é infantil, isso aqui foi uma melhor escolha. Se o meu público é infantil, então deu uma melhorada. Do que se fazer para as crianças. O cachorro latiu. Para a criança é chato. Então, eu vou fazer uma melhoria, vou adaptar para o meu público. Vou fazer... Pronto. Né? Pode falar, Anitta. Fala que eu te escuto. Eu ia falar só um exemplo que o Karnal usou, sobre essa parte de melhoria, que ele falou assim, estava no Japão e ele fez uma palestra e ele estava conversando com o pessoal e falou assim, obrigada a todos. Aí a intérprete dele falou. Intérprete japonês, né? Porque tinha que agradecer pessoa por pessoa, detalhadamente, cada um. E aí ele falou assim, perguntou para ela depois, no final, o que aconteceu que continuou falando, porque ele já tinha encerrado o discurso. Ele falou assim, professor, eu estou corrigindo a sua grosseria, né? Então, porque para o japonês é considerado rude. Então, na nossa língua, é igual, né? Tem algumas coisas que a gente precisa, que uma língua que é direta, né? Talvez para nós soe bruscamente e precisamos de um outro recurso que dê uma polida nesse termo. E eu acho Exato. que Libras tem muito isso, né? Tem umas coisas que a gente tem que dar uma polida, uma colocada. Quando o cara fala em português, você dá uma melhorada em língua de sinais, né? Para que fique mais coerente com o idioma de chegada, né? Eu diria, eu assisti essa palestra aí, eu vi esse exemplo que ele falou, e eu diria que essa atitude da intérprete, ela é uma melhoria junto com uma compensação. Porque ela falou isso para ele, eu estou corrigindo, eu sei que você não é um cara grosseiro, você é um cara culto, você não cometeria essa grosseria se você soubesse disso. Então, essa intérprete deu um passo a mais. Então, ela fez uma compensação com uma melhoria. E aí, quem ouviu falou, nossa, esse Karnal é fera mesmo, né? E é isso, eu acho que é esse o papel do intérprete, né? Pode falar, Diego. É a mesma coisa que a gente faz de acordo com o público que a gente está traduzindo, né? Então, se eu estou atuando com o ensino fundamental, não adianta eu falar palavras rebuscadas que eles não vão entender. Se eu tiver aula ou se eu estiver traduzindo. E se eu estiver atuando na universidade, se eu estiver atuando como surdo, doutor ou mestre, a fala não vai ser a mesma. Eu tenho que me adaptar e eu tenho que ter o domínio do léxico completo, tanto do público-alvo infantil, quanto do público-alvo daquele mestre, doutor, que tem um domínio de linguística muito maior, né? Exatamente. Aí que está nosso desafio. Por isso que uma das lutas, uma das brigas
que o pessoal que está para fazer esse decreto da interpretação aí agora, para sair, é justamente isso. Cara, se você vai interpretar numa faculdade lá, você tem que ter pelo menos uma faculdade, né? Pelo menos uma formação acadêmica você tem que ter, para poder entender esse clima de faculdade, né? Eles estão tentando exigir isso. Não sei que ponto que vai chegar essa situação, mas pelo menos, poxa, o cara é doutor. O intérprete precisa ser doutor, ou pode ser mestre, ou pode, né? Eles estão tentando chegar nessa equivalência. E é bem isso mesmo, olha o desafio que a gente tem, né? E aí, quando a gente fala do português, para nós é muito claro, né? Ser formal, ser informal. Mas e na Libras, né? O que é ser uma sinalização formal, informal, né? Isso é uma coisa que também ainda está meio obscuro para a gente, né? Quando ele está sinalizando formalmente, quando ele está sinalizando informalmente, já perguntei para surdos e não souberam me responder. Esse conceito de ser formal e ser informal é o quê? Onde que se aplica isso? É uma coisa que a gente está engatinhando nisso aí dentro também. Existem alguns estudos, né? O próprio Rodrigo, que nós vimos na aula passada, parece que ele fez um TCC dele, um artigo dele sobre isso. E até, eu não lembro, eu não sei hoje, tá, gente? Mas na época que eu vi isso, faz uns 2, ou faz uns, acho que uns 3 anos, parece que era o único, do Rodrigo era o único estudo que falava de formalidade e informalidade na Libras. Mas eu não lembro, não me recordo qual que é o tema para poder passar para vocês. Se eu ver depois, eu passo. É uma coisa muito interessante, porque é bem isso que o Diego falou mesmo. Caramba, seria muito interessante se eu usasse esse sinal, porque o cara é doutor. Né? Não vou usar aquele outro. Por exemplo, uma coisa que para mim é um pouco claro, assim, entre o fácil e o fácil. Né? Para mim, eu categorizo isso como formal. E isso aqui como informal. Porque isso é baba, né? Ah, isso aí é baba. Claro, se o doutor lá falou baba, eu faço baba. Se ele falou fácil, eu faço fácil. Ah, isso é fácil. Também, é. Assim também, ó, né? Mamãe, 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 né? Qual que eu vou usar aí? Falou mãe ou mamãe? A gente tem esse léxico, né? Ah, eu tenho, mamãe, tem mamãe, mamãe, né? Ou, mamãe usa aqui embaixo também. Então, assim, tá, mas falou mãe. Ah, então eu vou fazer mãe. Ah, legal. Então, é bem por aí que a gente tem que caminhar mesmo. Tá? Então, a compensação seria isso, o que falta naquela língua que a gente vai traduzir, tá? E a melhoria, aí, como eu falei para vocês, a melhoria, ela entra, por exemplo, a boia é uma espécie de melhoria, né? A minha mão aqui está de apoio, quando eu faço, por exemplo, sei lá, o fulano, sei lá, o fulano chegou e foi gritando a pessoa. Aí você pode fazer, né? Tá certo, isso existe na Libras. Mas eu também poderia dar uma melhorada, né? Se eu quero dar um tchan na conversa. Né? Já mudou. O que você faz? O homem chegou, né? Em vez de fazer chegou, faz chegou, ou faz chegou. Faz um classificador aqui, chegou, né? E aí entro no processo anafora e falo, você tá louco, meu? Em vez de eu escolher o sinal de gritar, eu fiz a incorporação do personagem. Tá louco? Só quer, barará. Poxa, eu preciso fazer gritar? É só eu gritar mesmo, né? Ou, sei lá, os caras chegaram lá, a torcida tal, com a torcida Y brigaram. Aí a pessoa faz. Beleza, tá certo isso, né? Ah, mas, poxa, o cara tá falando isso numa notícia, né? E é uma coisa impactante. Vamos chamar a atenção do surdo aí, né? Isso aqui pro surdo vai ficar muito... Aí você faz. Pronto, já deu uma melhorada na coisa. Já usou uns classificadores aqui, já fez que o bicho pegou aqui, nossa, quebraram, viraram o pau, já viram aqui, já faço que estou dando porrada, né? Opa, já deu um ânimo. É visual, gente. Poxa, isso é uma coisa visual, olha só que interessante. Em vez de eu fazer brigar, eu vou lá e brigo. As duas estão certas, não vamos falar qual está certo e qual está errado. As duas estão certas. Lembra que eu falei para vocês? Divergência de estilo. Mas vocês concordam que isso aqui dá muito mais ânimo para quando o surdo está vendo? É diferente de se contar uma coisa. Então, ontem estava tendo jogo, daí os caras se encontraram na rua lá e brigaram.
Você vai ter, desculpa o termo, mas você vai ter tesão de ouvir isso? Não vai. Agora você fala, cara, velho, os caras estavam na rua, quebraram o pau, e aí deu um soco na cabeça ali, ó. Você fala diferente. Então te dá. Aí o outro fica assim, ó. Nossa, sério? Nossa, né? Quer perguntar, Diego? Os ouvintes ficam tudo curioso, aí fica tudo louco. Volta, o professor da aula, ele fica valente. Ele fala, porra, o intérprete está chamando mais atenção do que eu na minha aula. Aí o professor para de Exatamente. dar aula e olha para você interpretando. Isso, exatamente. Eu estava ontem, não, quando que foi? Dia 23. Foi terça, né? Quarta. Deixa, eu estou com o tempo na cabeça que perdido. Enfim, eu fui aqui na faculdade, no FMU, fui fazer uma interpretação ali de gestão do tempo. E aí foi o primeiro evento da faculdade presencial, né? Pós-pandemia. Então o pessoal estava empolgado e tal. Então, fizeram o evento, foi no auditório ali. É um auditório, não é muito grande, né? Mas assim, ele é grande, mas a galera fica próxima, fica perto. E aí eu fui lá, né? A menina, onde você quer ficar e tal? Falei, olha, normalmente eu tenho que me posicionar próximo a quem vai palestrar, né? Ao mestre de cerimônias, porque o surdo olha para nós dois, né? Ele olha para mim e olha já para o mestre de cerimônia. Que eu não possa ficar, tipo, do outro lado do palco, né? Porque senão daí vai acontecer isso que o Diego falou. Aí todo mundo fica olhando para o intérprete e ninguém olha para o mestre de cerimônia, porque chama atenção. E ela, beleza. Aí eu fui lá, e eu sou expansivo para sinalizar, né? É a personalidade da pessoa. Assim como eu falo alto, eu também sinalizo pá, pá, pá. Gente, eu tive que me conter assim. Você ia falando algumas coisas, e a mulher começou a contar umas coisas lá. Ela estava contando de. Era um assunto bem interessante, inclusive. Ela é do secretariado. E ela estava falando assim, como que ela se impõe perante os chefes dela, porque ela, por ser uma profissional de secretariado, ela trabalha com executivos. Então, ela tem 8 executivos que ela cuida da agenda dos caras. E ela estava falando, só que você fica louca, porque os caras são de outro país e tal. E ela ia falando isso, e eu... Daí, tipo, ela começou a olhar para mim, começou a dar risada, daí eu, desculpa, eu tinha que me conter. E às vezes eu fazia, sei lá, eu ia fazer alguma coisa dela, gente, vocês têm que estudar o tema. Mas não é estudar mesmo. Ela falou assim, eu falei assim, ó. Só que quando eu batia no auditório, todo mundo, tipo assim, deu. Daí eu falei, desculpa, gente. Aí todo mundo deu risada, né? Ela falou. Aí, tipo, você tem que começar meio que não bater a mão, ou fazer estudar assim, ó, sem encostar. Por quê? Porque faz barulho, chama atenção, ou a galera acha que você está zoando e tal, né? Não entende muito isso. É aquela velha história do meme, né? Ai, a careta do intérprete. Não é careta, é expressão. Você tem que dar ânimo. O surdo tem que sentir a mesma coisa que os ouvintes estão sentindo. Se ela está sendo irônica, se ela está fazendo em tom de brincadeira, você tem que trazer isso, porque você não pode dizer ali. Poxa, então põe um robô ali, né? Porque fica mais fácil. Por isso que tem muito surdo que não se interessa por os temas, porque ele acha que o tema é chato por conta da interpretação. E às vezes não. Ah, Rony, mas o intérprete é tímido. Tá, timidez é uma coisa, né? Você não fazer nada, a expressão não passar é outra, é diferente, né? Sei lá, a Magda é tímida, Magda? Você é tímida, Magda? Você é tímida? Então, a Magda é tímida, mas ela pode fazer expressão, pode fazer aqui o trabalho de corporal, não tem problema. Ela pode usar esse classificador aqui, ó, ao invés de usar chegar, pode. Então, isso não tem muito a ver com timidez. Claro, a Magda não vai sair, porque é tímida, mas as escolhas lexicais, as escolhas aqui que ela vai fazer para fazer uma melhoria na sinalização, então isso é do intérprete, né? E às vezes essa melhoria ela vem justamente por isso, é uma escolha sua. Você vai escolher isso, né? Por quê? Para dar mais sentido, para que fique mais interessante, ou às vezes fala, puxa, ele está gritando, então eu quero que o surdo entenda que ele está gritando. Então, eu vou fazer isso, ao invés de fazer o sinal, eu vou fazer o cara gritando, para ele saber como o cara estava gritando. Estava gritando bravo, estava gritando alegre, estava gritando puto da vida. Como que você faz isso só com o sinal de gritar, gente? Não dá. Porque você tem o sinal, só que o como, né? O sinal é o quê? Gritar. Mas o como? O como está no corpo, né? Tá gritando feliz,
Tá gritando triste, né? Gritando triste é meio complicado. Aí já é chorando. Então, tem que trabalhar as duas coisas. Só que quando a gente se prende muito a sinal, a gente perde as expressões. Você está muito preso a sinal. Aí cai um pouquinho naquilo que eu falei para vocês, do palavra por palavra, né? Que às vezes a gente vai precisar fazer. Às vezes, não é sempre. Tá? Então, no caso aqui, a melhoria, ela vem como, por exemplo, a boia é um exemplo, ou classificadores pode ser um exemplo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu entro numa dúvida assim. Por exemplo, eu estava interpretando um evento, era uma conferência. Aí era a conferência, tinha um surdo adolescente, tipo, uns Uhum. 15, 16 anos mais ou menos. Aí eles começaram a falar de maracatu. Que maracatu é aquela dança eu não sei se é do Pernambuco. Aí o surdo falou, Uhum. maracatu, maracatu. Aí vai eu ter que rodar para mostrar para ele o que que era maracatu. Então, tá vendo? Aí, ó. Rodar. Aí eu falei, sim, mas aí aonde entraria essa estratégia? Ela seria um complemento? Ela Ela seria seria algo... isso aqui, ó. Isso que você faz, ela seria praticamente uma explicitação. Porque você vai explicitar, você vai mostrar aquilo que é o maracatu. Porque ele fica explícito. Claro, aí entra uma questão. Eu tive que fazer uma coisa muito parecida com isso, Diego, quando eu fui fazer a minha apresentação do TCC em Libras. Eu já vou te explicar. Por exemplo, se o surdo nunca viu um maracatu, vai ficar mais difícil para ele entender. Daí a tua escolha não vai funcionar. Mas não por culpa sua. Por falta de léxico, por falta de repertório imagético do aluno. Só um pouquinho, gente. Ó, por exemplo, agora vocês acabaram de presenciar uma explicação. Traz para o texto uma informação que não tem originalmente, né? Ela quis saber o que era hora, sem o H. Ela, o que é hora? Eu falei, tipo às vezes, de vez em quando. Então ela falou, entendi. Não está errado, não é hora? Não, não, não. É que é às vezes. Então, ela, tá, entendi. Ou seja, não é uma palavra que o surdo vê por aí, hora. Ora você está feliz, ora você está triste. Né? Então, assim, não é a palavra que eles estão vendo por aí. Você vai ver mais em textos formais, em textos acadêmicos, né? Poesias, música, enfim. Bom, aí nesse caso, Diego, eu acho que entraria como uma explicitação mesmo, porque você tem que mostrar, explicitar para ele. Só que você explicitou de maneira visual. Só que se ele não tiver esse repertório, não é sua culpa, né? A gente não consegue resolver os problemas do mundo, isso acontece. E o que aconteceu comigo foi muito parecido, só que com a palavra monge. Eu estava fazendo o trabalho, o TCC, e eu estava contando sobre a história dos surdos e tal, aquela coisa toda, da alfabetização. E aí eu falei, o monge Lepê, né? Ele falou, deu surdo, conheço. Eu falei, monge, conhece? Daí ele, não conheço, monge. Deu, caramba. Eu falei, exemplo, trabalha na igreja. Né? Dei um exemplo assim, bem chulo. Daí ele, trabalha na igreja? Daí eu falei, puta, não foi uma boa escolha. Eu falei, sabe, homem. Dele, na hora, ele falou, sei. Eu falei, isso é monge. Dele, entendi. Dele fez o sinal assim.
Eu falei, tá vendo? Ele sabia o que era, só não conhecia a palavra. Daí eu tive que explicitar para ele, eu tive que mostrar como que era. Daí podemos chamar isso de um classificador. Né? Aí ele falou, sei. Eu falei, então, isso é monge. Ele, não sabia a palavra. Eu falei, beleza, agora nós trocamos. Você me ensinou o sinal, eu te ensinei a palavra. E é mais ou menos isso que você fez com o Manacatu. A gente explicita, mostra. Né? Puxa, eu fiz, mas não deu certo, Rony. Não é sua culpa. É porque ele nunca viu isso. Se o surdo que eu fiz ali nunca tivesse visto um monge na vida, se ele nunca viu assim, nada, não imagem, ele não ia entender. E é minha culpa? Não. Não tem o que fazer nessas horas. Ele não conhecia a palavra. Fiz o classificador. Ele não entendeu, cara, você não tem que fazer, então. Né? Não é minha culpa. É que as estratégias que eu tinha, eu fiz. Né? Bom, equivalência. Opa, já vi. Equivalência na Libras é uma das coisas que a gente mais vai usar, tá? Palavra por palavra a gente já viu, tá? Compensação é quando falta na outra. E a melhoria, como nós vimos aqui, né? É você usar corpo, dar uma melhorada para deixar a coisa mais completa, mais combinando ali, né, com o contexto. Vamos para o outro lado. Aí nós temos aqui, ó, vou deixar ela por último. Você tem o decalque, né? O decalque, ele é a mesma estrutura, só que ele acaba sendo emprestado. Quando você, por exemplo, está em sala de aula e vai explicar para o surdo uma palavra, uma frase. E aí você faz literalmente no português. Não é um português sinalizando. Você está usando aquele trecho para explicar para ele como que é no português. Depois você explica em Libras. Então, ele segue a mesma estrutura, só que ela vem emprestada. Eu escrevi errado ali, desculpa. Ela vem emprestada, tá? Porque você está explicando aquilo. Isso seria uma espécie de decalque, quando você vai precisar usar ele, principalmente quando você está no meio acadêmico, no meio de educação. Você vai explicar lá, a professora está explicando o que é, sei lá, anáfora, preposição. Quando que eu uso no, now, do, né? Daí você tem que explicar lá para a pessoa. A surda veio me explicar o que era bico do corvo, né? Ela veio me perguntar o que é no bico do corvo, né? Daí você tem que escrever em português, bico do corvo, né? O que é no bico do corvo? O que é? Aí você vai lá e explica o que é no bico do corvo. Porque antigamente o cara lá, tá? Tinha o narizão lá, aquela coisa toda. Blá, blá, blá. Tem 2 versões para bico no corvo. Vocês conhecem essas versões? Vocês conhecem qual que é o porquê tá no bico do corvo? Tá no bico do corvo é no sentido de estar morrendo. Tem o porquê daquele bico lá, né? Isso. Tem essa versão e tem a versão do teatro, que é aquela máscara que o cara usa um narizão assim. E aquele narizão ali é porque o cara ele é um falcatrua, um mentiroso, um falastrão, um cara violento também. Vendo essa questão do corvo ali também. No teatro eles têm essa versão. Em peça também. de balé tem bastante. Isso, peça de balé. E geralmente quem usa isso é o cara que é o mentiroso, é o cara que é o bababá. Então, tá no bico do corvo, né? Tá, o cara tá passando a lábia nela. Ou tá morrendo, tá no bico do corvo. Corvo mesmo. Porque tá morrendo, né? Então, esse seria o decalque. Fechou, gente? A omissão. Agora, muita calma nessa hora. Tá calma, hein, Camila? Presta atenção no tio aqui agora. Quando a gente fala de melhoria, quando a gente fala de explicitação, né, compensação, etc., é para responder uma pergunta que vocês fazem lá no módulo básico. Às vezes, lá no módulo B, vocês fazem essa pergunta de novo. Quando vocês estão começando a dar os primeiros passos na questão de versar de uma língua para outra, interpretar. E o aluno sempre pergunta, professor, mas eu posso acrescentar coisas? Né? Esse acrescentar coisas tem um nome que a gente está vendo hoje. Professor, mas eu posso tirar as coisas? O aluno também pergunta. E aí, lá no começo, não adianta entrar nesses detalhes, porque você não tem, né, contato suficiente para você entender o que é isso. E hoje a gente vai ver a questão da omissão. Né? Eu posso tirar coisas? Calma lá. O que você está entendendo por tirar coisas? O que você está entendendo por colocar coisas? Cuidado para não ficar prolixo. Cuidado para não colocar coisa e ficar no português sinalizado.
Cuidado para não colocar coisa e trazer informação que não precisava estar ali. Cuidado para não omitir informação que tinha que estar ali. Né? Então, essa que é a questão. Quando que eu omito? Quando eu não sei. Não, você omite, você vai fazer a técnica da omissão quando aquela informação é desnecessária na outra língua. Então, eu tiro. Faz sentido eu pôr isso? Eu preciso pôr isso ali? Não, não preciso. Então, eu tiro. E aí você, por escolha, tira. Aí o surdo vai falar para você, tá tirando isso daí. Não, não estou tirando, porque isso não faz sentido para vocês em português. Já tem surdo que é chato, já tive muita reclamação de surdo. Tá tirando? Porque é surdo oralizado, ele consegue ver na boca do cara o que o cara falou e você não interpretou. Daí eu falo, me explica o que ele falou. Ah, ele falou tal coisa. Então, não é isso, é outra coisa. Ah, entendi. Então, por isso que a gente tira, porque não faz sentido para vocês. Né? Às vezes o cara fala muita coisa, blá, 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 blá. Político faz muito isso. Gente, é um saco interpretar uma coisa de político, porque eles falam e não falam nada. Ou eles falam e ele fala a mesma coisa. Porque assim, nós, intérpretes, a gente precisa de uma conclusão de raciocínio. Vocês vão ver, quando vocês pegarem texto, gente, e quando eu falo texto, não estou falando só de texto literalmente, tá? Texto. Estou falando também de áudio e tal. Quando vocês pegarem um texto e o cara fala e não conclui, nossa, gente, a gente só se ferra. Porque daí você fica trabalhando lag time e o cara não termina o raciocínio. Aí ele fala, então, é isso. É isso o quê, cara? Você não falou nada. Aí a gente fica de calça curta, porque o cara não falou nada, eu vou ter que inventar um contexto absurdo aqui agora. Né? Fica complicado, gente. Isso acontece, tá? E também não é nossa culpa. Mas acontece, é você que fica mal visto. O surdo olha, não entendeu, né? Aí tem um outro intérprete ali, aqueles intérpretes que gostam de bater o dedo nos outros. Ah, lá, o cara fez errado. O cara não terminou o raciocínio, não terminou a conclusão da fala. Né? Acontece. Então, aqui, a omissão... Olha aqui. Pode falar, Magda. Magda Kotroff, eu lembro da Magda Kotroff. Vamos supor, eu tô lá, não vai ser meu caso, eu não vou interpretar, tá? Eu não quero. Vai sim, cá que vai. Estou precisando de gente, eu estou precisando de equipe. Esse tempo na FMU eu fui sozinho lá, pô. Ah, é horrível. Então, vamos supor, tá lá interpretando, aí ele fala um palavrão, aí você passa batido e omite isso. Ou E você faz o quê? Não. Aí, olha, muito importante isso que você falou aí, Magda. Muito importante mesmo. E isso é uma coisa muito delicada. Nossa, você tocou na ferida no calcanhar de Aquiles agora. Porque isso é uma coisa que divide o mundo na Libras. Tá? E eu sou o seguinte, o meu exemplo que eu gosto de usar para esse tipo de coisa é o seguinte. Foi você que falou? Não foi. Tá, Rony, mas eu não gosto de falar de palavrão, a minha religião não permite falar palavrão. Mas foi você que falou? Não, não foi. Tá, o cara lá falou? Falou. Então, se você opta por não falar, note que você está tirando o direito do surdo de saber que aquele cara fala palavrão. Entendeu? Então, assim, essa é uma linha muito delicada, porque eu tô ali controlando. Então, não vou falar esse palavrão. O surdo nunca vai saber que ele falou palavrão, né? Por exemplo, tem lá o cara lá, fala um monte de palavrão lá. Político fala palavrão. Plá, 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 plá. O intérprete não interpreta os palavrão que o político está falando. O surdo nunca vai saber que o cara é um boca suja. Vai achar que o cara é legal, que o cara é gente boa. Não, o cara fala palavrão. Ele fala palavrão feio, fala em rede nacional ainda. Daí você não interpreta. Mas aí a gente faz assim, qual é a minha função como intérprete? Ser os olhos, ser a boca e o ouvido do surdo. Então, assim, por exemplo, no IPQ, quando eu vou fazer a interpretação, primeira coisa que eu faço, gente, primeira coisa, eu entro na sala, me apresento para o surdo, tudo bem, meu sinal é esse aqui, meu nome é Rony, tá? Você pode ficar tranquilo que tudo que for falado aqui eu vou interpretar, tá bom? Mas se você também sinalizar, eu vou interpretar para eles. E eu falo a mesma coisa para os outros. Gente, eu acabei de falar para o surdo aqui, para o fulano de tal, né? Falo o nome, claro. Acabei de falar para o fulano de tal, que tudo que for falado na sala aqui eu vou ser interpretado. Se tem alguma coisa que não é para ele saber, não falem. Porque tudo que eu ouvi eu vou interpretar. Né? Então é assim, por quê? Porque tem mãe que chega para mim e fala assim, não fala isso para ele não. Claro que eu vou falar. Se a senhora não quer que saiba, não fale na minha frente. Né? Ou vá lá para fora com o médico e que eu não escute. Então, Magda, seria mais... A minha posição com relação a isso é o surdo, é pensar no surdo. Por que eu não falaria esse palavrão?
Qual é o motivo de eu não falar? Se o cara falou, sei lá, Rony, eu não me sinto bem falando esse palavrão. Pois é, mas o cara falou, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Só que se você não fala esse palavrão, você tirou o direito do surdo de estar dentro desse contexto. Porque você falou, não vou falar esse palavrão. Ele, puxa vida, cara, mas... Aí, vamos supor, ó, vou te falar uma coisa séria que aconteceu numa faculdade aí, sem citar nomes. Aconteceu bem parecido com isso, tá, Magda? Por isso que eu falei para você que isso é bem polêmico. Tava lá rolando um negócio, isso é bem sério que eu vou falar para vocês. Isso aconteceu de fato. Tava lá, o surdo estava tendo aquela experiência acabou de sair do ensino fundamental, né, onde ele vinha de uma escola só com surdos, de repente ele caiu numa faculdade, onde ele teve contato numa sala de aula com, sei lá, 60 ouvintes, coisa que ele nunca tinha passado por essa experiência. E aí, tá, papo vem, papo vai, ele estava com o intérprete, e aí ele levantou a mão e fez uma pergunta na sala de aula, né? E o intérprete interpretou lá, ele quer saber tal coisa, tal coisa. Aí o professor pegou e fez fez um gesto, né? Fez alguma coisa ali. Todo mundo riu na sala. E o surdo, ué, do que eles estão rindo, né? Todo mundo riu. Daí o surdo perguntou pro intérprete, o que aconteceu? O intérprete fez, nada, é bobagem. Daí o surdo fez assim, tá, mas tá todo mundo rindo, né? O que é? Daí ele falou, palavrão. Mas o que é? Né? Daí ficou nesse impasse. E aí o que aconteceu, gente? Esse surdo ficou tão mal, que ele foi para casa com dúvida. Se eles estavam rindo de mim ou para mim? Será que eu fiz uma pergunta tão fora do contexto? Né? Ele desistiu da faculdade. Desistiu por conta disso. O que aconteceu? Depois investigaram e tal, né? Ele fez uma pergunta para o professor, o intérprete, né, interpretou, e aí o professor falou assim, puta que pariu, como é que eu vou responder isso? E esse puta que pariu, o intérprete não interpretou, e todo mundo riu, porque todo mundo achou engraçado o professor falar isso, tipo, pô, já é verdade, porque a pergunta foi uma pergunta boa. Só que o intérprete omitiu, e quando o surdo perguntou, ele não quis falar. E o surdo falou, ih, cara, então ele tomou uma de conclusão, então estão zoando da minha cara, não quero mais saber desse negócio de estudar com ouvintes. Desistiu da faculdade. Por uma postura do intérprete. É o que a gente fala, é uma atitude, né? É uma atitude é uma inclusão atitudinal, vamos dizer assim. Então, esse intérprete não teve essa inclusão, né? Essa acessibilidade atitudinal. Por quê? Porque a atitude dele foi omitir, porque ele não gosta de falar palavrão ou porque ele não sabia. E aí o surdo ficou fora do contexto. Ficou mal pra caramba, então aconteceu. Então, é por esses e outros motivos que eu sempre... Olha, é o cara que falou, né, meu? Ô, Rony, já passei por isso. A intérprete, o palestrante chegou, ó, você vai ter que interpretar bastante palavrão, porque eu falo muito palavrão. A intérprete virou e falou assim, na frente de todo mundo, era online, mas eu não sei palavrão, não sei sinalizar palavrão, então não vai ter em Libras. Desse jeito. Sério? Sério, o palestrante ficou, então tá bom, né? Tipo, é do jeito que dá. Bom, então... Tinha que perguntar para o surdo antes como que eram os palavrões. Então, é que tem muito palavrão que os surdos não sabem, por conta da história do palavrão. Aí eles acabam tendo o palavrão deles, que a gente tem que mergulhar na cultura surda para entender como que eles falam, né? Como nós vimos na aula passada, a questão que o Fábio de Sá explicou do ai se eu te pego. Foi com vocês que eu falei, né? Então, viu que ele fez assim? Isso aqui é uma coisa do surdo, né? E aí, de repente, poxa, como é que eu falaria os palavrões ali do surdo? Tem coisa que eles fazem igual, né? Tipo, mas você já sabe o que é isso, né? Tem coisa que a gente teria que tentar entender mesmo, né? Bom, falando ainda de omissão, então, quando que eu vou omitir? Tá aqui. Não é tirar informação do texto, e sim deixar mais claro, mais limpo. Então, você não está tirando informação. Você está fazendo uma escolha para que aquilo fique mais claro, menos turvo. Por exemplo, eu sempre uso isso aí, que é o mais clássico, é o que na Libras. Quando você opta por não traduzir, né, na tradução direta, hoje na aula, o quê? Esse o quê, quando você fala, você está colocando esse o quê. Mas quando você não fala, não preciso falar isso, porque isso aí é da Libras. Eu não preciso falar isso em português. Então, eu vou omitir. Né? Ou quando o cara fala muita coisa em português, e aí você vê que aquilo é repetitivo. Só que no português tem jeito de falar, porque é mais bonito,
porque soa melhor, né? E o cara acaba repetindo. Aí o que você faz? Ah, em Libras isso eu já falei, né? Porque em Libras esse sinal quer dizer tudo aquilo que ele disse. Então eu vou escolher esse sinal para omitir o resto. Eu não preciso sinalizar tudo que ele está falando, tá? Então não é tirar informação, e sim deixar mais claro, mais organizado o nosso texto, né? Eu até repetir aqui. E a omissão é isso, é tirar o excesso. Não faz sentido isso naquela outra língua. Tranquilo até aí, gente? Agora, pode falar, Vê. Fala, curto escuro. O de baixo, que é o decalque, que eu estou colocando aqui num bloquinho de nota, os resuminhos. E se eu ler isso, eu vou esquecer depois. Fala uma frase que eu consiga lembrar esse direito sobre o que é decalque. O decalque? Como eu te falei agora, por exemplo, eu até dei um exemplo, né, em português, é um bico do corvo, por exemplo. Quando você escreve literalmente a sequência, a estrutura em português, mas é só um pedaço ali, só para você explicar aquilo, né, para que aquilo faça sentido. Então, por exemplo, estou no bico, sei lá, do corvo. Você faz literalmente ali para poder depois explicar para ele o que é aquilo. Então, você usa a mesma estrutura do português para ele saber como é em português, para depois você poder explicar isso. Isso é um decalque. Tá, isso só funciona usado em português, tipo como se fosse uma datilologia, por exemplo, do português para Libras. Decalque só seria isso mesmo, só funciona... Não funciona o contrário também, mas é bem pouco usado, Vê. É mais em áreas específicas, como eu falei para você. Mais para você explicar alguma coisa acadêmica e tal. Ou quando, por exemplo, quando a Luísa Barbosa trouxe essa ideia do decalque, que também não foi dela, foi se eu não me engano, foi do Nida, quando você traz uma palavra, por exemplo, um termo do inglês, e você muda, né? Por exemplo, hoje a gente usa muito... Deixa eu pensar numa palavra. Quando o surdo, por exemplo... Caramba, me foge a palavra, me foge as frases aqui agora. Notebook, Rony. Notebook, pode ser. Por exemplo, deletar. Né? Deletar não é nosso, deletar é do inglês, só que hoje você fala deletei o arquivo, em vez de falar apaguei o arquivo, excluí o arquivo. Então usa, por exemplo, o surdo pode usar o vai, esse vai aqui, ó, vai. Em vez de ele fazer assim, ó, vai, ou fazer vai, ele faz vai. Vai ter festa. Ou faz assim, ó. Quando o surdo não quer usar a letra, não quer usar o decalque, porque isso aqui é português, né? Ó. VA vai. Vai ter festa. Então ele está usando um decalque. Ele pegou uma coisa que não é da Libras, é do português, ele trouxe e usou na estrutura, vai. Então ele diz, ó, é a mesma estrutura, só que é emprestada do português. Então ele usou vai. Vai ter festa. Né? Em vez de ele usar vai ter festa, assim, não. Vai ter festa. Ou festa ter, pronto. Acabou. Também dá. Tranquilo, Vê? Claro? Claro como a noite do luar? Olha lá, hein? Claro como a fome que eu estou sentindo. Claro como a fome? Olha, isso aí foi novo para mim. Interpreta isso aí, claro como a fome. Claro como a fome. Tranquilo, então. Magda, Camila, tudo certo? A questão da omissão, por favor, tá? Não é omitir porque eu não sei. É omitir porque não faz sentido naquela versão. Agora, tem duas coisinhas que aqui eu tenho material e vou ver se eu passo para vocês, tá? Domesticação e estrangeirismo. E tem mais uma. Acho que a Anieta até estava comigo, né? Na oficina do Rimar. Tava, né? Tá. É justamente isso que eu vou falar. O surdão, famosão, Rimar Segala, né? Ele... Se conhece o Rimar Segala, Diego? Não? Legal. Te aconselho a ir atrás desse surdo aí, que ele tem bastante material que ele produz. Rimar Romano Segala. Ele é muito famoso aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele é de uma família inteira de surdos. A família deles são ativistas desde sempre, né? Então eles são bem influentes aqui. E o Rimar, ele está na área acadêmica faz muito tempo, e o doutorado dele foi sobre tradução.
tá? E ele fala sobre domesticação e estrangeirismo. Só que ele fala sobre mais uma, Anitta. Você lembra qual que era o outro? Domesticação, estrangeirismo e... Não é naturalidade. É um que é próprio do surdo. Isso, é. Ele tem alguns materiais dele. Ele fez dos primeiros, ele ajudou a produzir, dos primeiros. Bom, enfim, depois a Anitta vai achando ali, eu acho que a gente tem aqui. É estrangeirismo, domesticação e alguma... Enfim, depois a gente vai achar aqui. Bom, o que é o estrangeirismo? O estrangeirismo ele é muito parecido com o decalque ali também, tá? Como eu falei para vocês, como tem coisa que vem da língua oral, né? Aqui, vou passar para vocês o artigo do Rimar, e ele diz o seguinte: o estrangeirismo é quando você leva o indivíduo até a cultura estrangeira, tá? Quando você faz como é feito lá naquela cultura, para que a pessoa conheça aquela cultura. Por exemplo, ao invés de eu traduzir fulano está no bico do corvo, ao invés de traduzir ele está morrendo, né? Eu traduzo isso, ele está no bico do corvo. Então, eu estou trazendo o surdo para que ele aprenda esse termo aqui. Eu estou deixando de interferir na tradução, eu não estou dando para ele a resposta. Como eu falei para vocês, né, eu gosto sempre de usar essa expressão, estou com borboletas no estômago. É você fazer literalmente isso. Estou com borboleta no estômago. O surdo até comeu borboleta? Não, é uma metáfora em português. Ah, tá, não sei o que é isso. Mas ele aprendeu que isso é uma metáfora em português. Então, você levou o surdo, né? Aqui ela fala do estrangeiro, né? Da cultura estrangeira, mas você levou o surdo até a cultura ouvinte. Ou o contrário, levou o ouvinte até a cultura surda, né? Você fala literalmente como é ali. Por exemplo, isso aqui, né? O surdo. Aí, o que você faz aqui? O cara está balançando. Mas o que é balançar? Vocês sabem? É ficar à toa em casa. Estava à toa. Tem surdo que faz assim, ó. Cara de paisagem. Né? E já vi surdo fazendo assim, ó. Tocar violino. O que é tocar violino? É chato? Ai, que coisa chata. Imagina surdo vendo tocar violino. Surdo olha aquilo e fala, ai, meu Deus, que saco. Daí ele fala, ai, meu, tá chato, vamos embora. Né? Aí você vai lá e traduz, tocando violino. Daí o ouvinte fala, mas o que é isso? Ninguém tá tocando violino. Ih, cara, isso é uma metáfora, vai atrás para você saber o que é isso. Né? É a mesma coisa. Tá? Então, assim, de novo, esse abacaxi é a gente que tem que descascar. Qual é o momento que você vai fazer isso? É o momento de você ensinar o surdo, levar ele para lá? Lembra que eu falei? Não sei se vocês foram minhas alunas do módulo anterior, mas assim, o traduzir, a palavra vem do latim, como tudo na vida, né? Do latim e do grego. Traducere, não sei como se pronuncia, meu latim hoje está meio ruim. Traducere, que é mais ou menos, a tradução seria mais ou menos como pegar na mão e levar ao outro lado. Seria mais ou menos isso. Levar de um lado para o outro. Né? Isso seria a tradução de traducere, vamos dizer assim. E o estrangeirismo ele é um pouco disso. Né? Quando eu vou traduzir, quando eu vou versar de uma língua para outra, qual é a minha escolha? É aqui, ó. Eu trago a cultura para o meu público ou eu levo o meu público para a cultura? Porque a escolha que você fizer são sinais diferentes, né? São escolhas diferentes, estratégias diferentes. Ou eu vou fazer com que o surdo saiba como é em português, ou eu já vou passar o sentido para o surdo. Né? Aí você vai escolher. E aí, você sabe o sentido certinho? Vai que você passa o sentido que não é, como eu já vi acontecer também. O intérprete traduziu tal coisa e não era. Puxa, por quê? Porque ele achou que era isso, mas não é. Né? Porque ele não conhecia o termo, ou ele aprendeu o termo, né? Falaram para ele de outra maneira. Isso pode acontecer também. Assim como às vezes eu pergunto em sala de aula se a galera sabe o que é borboletas do estômago, tem gente que fala que é piriri. É piriri. Não, não é piriri, gente. Não é... Aí piriri é isso, né? Piriri. O surdo faz, piriri. Não é isso, imagina. Eu tô com borboleta no estômago, deve ser. E o surdo, fica porco, né?
E, na verdade, o cara estava nervoso. Pode acontecer. Aí nós temos um problema. Né? O cara tem um borboleta no estômago, o cara faz isso. Como assim, né, cara? Daí é melhor você fazer borboletas no estômago mesmo. Tá? Bom, então o estrangeirismo seria isso, tá? Você levar a galera para a cultura estrangeira, que ele chama. Vamos entender estrangeiro assim, levar o ouvinte para a cultura surda e levar o surdo para a cultura ouvinte. Isso seria o estrangeirismo. Então, é uma escolha que eu faço. Aí, como eu falei para vocês, você opta por essa escolha. Ah, deu errado. Então, você sabe que aquele público ali, aquele surdo que você anda, aquele público surdo ao qual você interage, não funciona fazer estrangeirismo. Porque eles não conhecem, talvez, a língua portuguesa e tal. Mas você pode fazer a escolha de, não, mas mesmo assim eu vou fazer porque eu quero que eles aprendam. E eles vão aprender hoje, na minha interpretação. É uma escolha sua. Ah, eu vou fazer lá, borboleta no estômago. Deus, comeu borboleta? Não, depois eu te explico o que é isso. Ou vai procurar lá no Google, borboleta no estômago, depois você lê lá. Pode acontecer, né? Nem sempre a gente tem contato com o surdo pós-palestra, né? Às vezes você está interpretando lá, você nem está vendo o surdo, você não sabe onde eles estão, para você poder depois interagir com eles. E aí é uma escolha que você vai no escuro. Putz, será que eu faço borboleta no estômago? Será que eu faço borboleta no estômago? Será que eu faço borboletas no estômago? Será que eu faço borboletas no estômago? Será que eu faço borboletas no estômago? Não, esse a gente já sabe que não. Esse já tiramos da cabeça, já tiramos da frente, né? Tá? Então, estrangeirismo. Pode falar, Anitta. Se pode fazer os dois, você faz a borboleta no estômago. A Hanna está indo embora, ela falou que essa... Vai lá abaixo. Então, Nieta, se você for lembrar bem, foi exatamente isso que eu fiz na oficina. E aí é o outro nome que a gente não lembra. Esse aí é o outro nome que o Rimar falou, que a gente não lembra. Não, ele falou da domesticação Estrangeirismo. e neologismo. Neologismo? Neologismo. Não era esse nome. Não era esse nome, era um outro. Era tipo domesticação, estrangeirismo e... Puxa, a gente vai lembrar, Tá. Mas o estrangeirismo é isso, é levar para a cultura lá. A domesticação é o contrário. É você trazer para a cultura, por exemplo, trazer para o surdo, para que ele entenda. E aí você vai e traduz a borboleta do estômago, você já traduz direto. Estava nervoso. Né? Ou adapta para o surdo. Aí, o que seria o ideal, o bacana, o intérprete fazer? Se você tiver tempo, tá? Seria misturar os dois. Você faz borboletas no estômago, tá? Diz que é uma metáfora. Olha, é uma metáfora, tá? Ou é uma expressão idiomática, né? Ah, meti o pé na jaca. Aí você fala, aí você usa, olha lá, vê. Você usa um decalque. Pé na jaca, né? Né? Faz jaca, que significa metáfora para o quê? Ah, foda-se, vou sair curtir mesmo, tô nem aí. Pronto, fizemos as duas coisas. Fui literal, né? Fui no decalque, meter o pé na jaca, né? E usei ainda a transferência, que é a datilologia. Por isso que eu deixei ela por último, né? Meter o pé na jaca. Daí você faz jaca, usou na jaca. Chutou a jaca. Que significa a metáfora. Se você tiver esse tempo, você faz isso.
Tá? Então, juntar os dois seria o ideal, seria o mundo perfeito. Você explicar para o surdo, você fazer aquilo ali, vamos dizer assim, literal, né? Ou palavra por palavra, explicar para ele que aquilo é uma metáfora e fazer na língua dele. Isso seria o ideal. Aí ficaria o mundo perfeito, onde o surdo entende as duas línguas. Ah, legal, isso na minha língua é assim, e em português é assado, que bacana. Então, a tua interpretação virou uma aula, né? Você conseguiu juntar as duas culturas, etc. Isso seria o mundo perfeito, né? Dá para fazer às vezes, não dá para fazer sempre. Bom, ó, como eu acabei de falar, né? A domesticação é trazer a cultura estrangeira para o indivíduo. É o caminho inverso, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, ver a aula do Rimar, onde tem as teorias. Segredo nosso aqui, hein? Eu gravei a oficina e aí eu mando para vocês depois, escondido, sem ele saber, tá? Tem que achar aqui no meu Google Meet, aqui eu gravei a oficina no dia. E o último, que eu deixei por último aqui, né? Transferência. Nada mais é do que a famigerada datilologia, né? Lembra que nós discutimos aula passada, né? Conversamos aula passada? Quando você escolhe fazer a datilologia, você não está resolvendo o problema. Você está jogando o problema na mão do surdo, né? E eu ainda gosto muito de usar o exemplo quando se você fosse um intérprete de línguas orais, né? A Fran provavelmente passa por isso. O cara vai lá e fala um negócio lá na outra língua lá e você bugou, não sabe o que é. Você não vai falar? Aí não sei essa palavra, não vou falar, né? Que nem a Fran falou agora do palavrão. Não vou falar, não sei falar palavrão em francês. Só sei falar do cu. Do cu é palavrão, Fran? Tô com uma dor no cu. A Fran foi dormir, ó. Deixou a gente longe. Tô rindo. É pescoço. Tô com uma dor no cu. Ah, como assim, né? Tá sentado muito tempo? Não, aqui eu dormi de mau jeito, né? Então... dor no pescoço, só o francês. Só isso que eu sei falar em francês. E abajur, né? Então, assim, gente, seria mais ou menos isso. O cara fala um negócio, só que nas línguas orais, os intérpretes eles vão ter que falar, tá todo mundo ouvindo. Eles vão ter que produzir algo, não é? Então, assim, só que na datilologia, na Libras, na língua de sinais, né? Não na Libras. Na língua de sinais, nós temos essa válvula de escape. Aí eu não sei o que é, vou fazer uma datilologia. Será que você traduziu? Será que você explicou, explicitou? Será que você fez o surdo entender? Ou você só jogou a bucha para frente? Ah, Rony, depois ele vai lá e procura e vai atrás. Por exemplo, o que eu falei do monge. Ia adiantar eu ter feito datilologia de monge, se ele nunca viu a palavra? Né? O próprio nosso amigo Diego falou aí, adianta o Diego fazer maracatu, se ele não sabe o que é? Né? Não sei o que é essa palavra, nunca ouvi. O cara, maracatu, vai atrás, se vira. Né? Aí são escolhas, tá? Só para a gente saber que existe. E a datilologia é chamada transferência. Vale lembrar, polêmica aqui, né? Datilologia não é Libras, né? Datilologia é um empréstimo linguístico, né? Não é da Libras. Se você vê uma criança surda sinalizando, uma criança ali em aquisição linguística, você não vê a criança fazendo datilologia. O surdo passa a fazer datilologia quando ele fica adulto, ele começa a ter contato com a língua portuguesa, a segunda língua, né? Então, isso é um empréstimo linguístico. Não é um erro, não é um problema, né? É um empréstimo linguístico. Eu vou emprestar isso aí do português. O A, o B, o C, o D e tal. Tá? Tanto é que eu me chamo Rony e me chamo Rony. Né? Aqui está tendo um empréstimo. Tá? Então, a transferência eu deixei por último, porque a gente tem que tomar cuidado com a datilologia. Porque não é porque eu não sei, vou fazer a datilologia que está tudo certo. Se você não sabe na tua língua, né, o que é aquela palavra, pode ser que o surdo também não saiba. Ah, não, Rony, mas eu só não sei qual é o sinal. Então, nós temos um problema de tradução ou de tradutor, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, tem o problema do tradutor, o problema da tradução, tem a afetação do texto e ser afetado pelo texto. São coisas que nós vamos ver mais para frente também. Já estou adiantando o tema para vocês. Cenas do próximo capítulo, spoiler. Alerta de spoiler, tá? Bom, chegamos ao final da aula de hoje. Está aqui o nosso mapa mental. Vou passar para vocês depois. Vou ver se eu mando por link ou se eu consigo imprimir ele bonitinho num PDF.
tá? Só para vocês terem aqui, verem os temas que nós vimos. Depois nós vamos dar uma melhorada. Por favor, deem uma olhada lá na lousa digital que eu mandei para vocês. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vão acrescentando ali. Aula que vem, se tudo der certo, eu faço de novo essa estratégia e a gente vai colocando no nosso método de Cornell digital. Tá bom? Vou parar aqui de compartilhar. Que mais, gente? Era isso? Alguma dúvida? Esse negócio, esse gráfico de 3,2% e você 91. Saiu meio abafado o seu som, V, eu não entendi. Você falou não sei o quê, gráfico, daí você falou 3. Esse gráfico RIB que eu estou vendo, Gráfico o quê? que está escrito RIB. Está Onde, como V? assistente na sua câmera auxiliar. Ah, tá. Isso aí é um aplicativo que eu uso para as aulas. Então, mas Isso o aí- que quer dizer esses 3%, 2%? Porque tem aqui a inicial do nosso nome, né? Tem. Isso aí é... Isso aí é o seguinte, eu não queria falar, mas eu vou falar então. Isso aí é um aplicativo de inteligência artificial, onde ele me dá, depois que acabar a aula, ele vai me dar um retorno de como foi a emoção de vocês. Se a aula foi boa, se não foi, quantos por cento prestaram atenção, quem não prestou atenção. Por exemplo, a Fran vai ficar com 0, porque não ligou a câmera. Então, eu não vou ter um feedback... Mas eu tô aqui, é porque tá a bagunça Não. por trás. Não, desculpa, Fran, não é nota, isso não é nota, é um feedback para mim. Então, por exemplo, eu não vou saber um feedback emocional da Fran, porque ela não estava com a câmera ligada. Mas ele vai me dizer, por exemplo, feedback de interesse. Quantos por cento a pessoa ficou interessada? Ele analisa as expressões, a conversa, a fala, né? Quando a pessoa fala, e ela também me dá um feedback do ritmo. Se eu falei muito rápido, se eu não falei, então depois ele me mostra o gráfico, ó, você falou muito rápido. Então eu percebo, se eu falei rápido é porque eu estava atrasado, eu tinha muita coisa para falar. Então depois eu dou uma olhada. Então ele vai fazendo essas análises, essas porcentagens. E aí, por exemplo, quando o aluno fala muito, ele vai contar, ó, esse aluno foi participativo, né? Perguntou ali e tal. E se você pagar o pano plago, vai ficar complicado, né? Se você pagar, porque eu uso ele gratuito. Aí se você pagar ele faz até a transcrição da reunião. Eu ia falar uma coisa assim, o aplicativo, às vezes você está interagindo, você está prestando atenção na aula, só que nem eu fico fuçando em tudo quanto é coisa, não é que eu não estou interessada, ao contrário, eu estou ouvindo e interagindo. Então, mas aí ele não vai mostrar. Então, é isso que a gente... mas dois. como eu estou testando esse aplicativo, eu não sei como ler ele direito, mas eu acredito que eles entendam isso, porque o aluno às vezes pode estar anotando, pode estar fazendo... Que nem, por exemplo, como que isso funcionaria para aula de Libras, se ninguém fala nada? Entendeu? Daí ele vai falar, ué, como é que vai ser a participação? Se está todo mundo, entre aspas, quieto. Porque, é isso que eu estou testando. Se for visual, né? Aí teria que ver a atenção que o aluno está dando à câmera. Aí a gente olha para cima com a câmera de baixo. Eu estou com a exatamente. Eu estou com a tela aqui, e aí eu fico o tempo todo olhando por um lado, não tem nada a ver com o professor. Falar mas podem... Vocês não precisam nem se preocupar com isso, tá? Porque isso aí é só um teste que eu estou fazendo, justamente para ver como é que essa ferramenta funciona. Porque, por exemplo, isso é legal. Esse aplicativo, na verdade, ele é mais para reuniões, né? Quando a pessoa tem que discutir mesmo, debater e tal. Mas, por exemplo, eu estava pensando, poxa, como é que funcionaria isso para aula? Será que o professor tem um feedback? Por exemplo, a minha aula foi boa. Por que foi boa? Os alunos participaram, né? Estavam ali animados, não sei, eu vou ver como é que funciona esse aplicativo aí. Mas eu sei que com certeza vai ter essas falhas, porque a gente usa Libras, né? Então não funciona 100%. A Nieta aumentou 1%. Olha lá, a Nieta aumentou, hein, Nieta? O meu nem aparece aí. Hã? O meu nome nem aparece aí. Pelo menos para mim, não. É porque eu acho que ele pegou o outro Magda. Mas relaxe, não esquente a cabeça com isso aí. Isso aí é só um teste que eu estou fazendo. Tá bom, gente? Então,
Próxima aula a gente continua aí o tema, vou mandar para vocês, tá? E espero que vocês tenham um bom final de semana. Vamos falando, qualquer dúvida, mandem lá pelo portal, tá? Porque eu não estou nos zaps. Isso na minha cabeça explode. Você falou Pode que falar, Mário. você ia abrir lá aquele do áudio. Você vai abrir? Quando? Vou abrir aquele, vou mandar esse conteúdo também lá no portal para vocês e eu tenho também que cadastrar o Diego para ele ter acesso a esse conteúdo aí também. Tá, e tem um A outro. princípio, acho que é isso. Até quando? Eu não vi a data. Eu vou jogar para o final do mês, para o final de abril, de junho. Pode ficar tranquila. Vocês vão ter tempo para fazer, porque eu jogo, depois vou arrastando, não tem problema. Porque tem muita coisa que a gente está fazendo na aula, né? A prática também, é mais para ter um registro. Talvez, ó, essas estratégias que eu estou passando para vocês, explicitação, explicação, talvez eu peça para vocês gravarem videozinhos com exemplo, coisa curta. Faça uma frase aí usando equivalência. Daí você vai fazer e aí manda o vídeo para mim, para eu ter o registro da aula também, né? Para ver, olha, passou um exercício para eles, realmente eles entenderam, aí é uma questão de professor mesmo. Eu tenho que ter esse registro, eu tenho que ter esse feedback de vocês, para ver se vocês pegaram, se ficou bacana, se captaram a mensagem. Senão depois a gente reforça a aula com mais alguma coisa. Tá bom? Tranquilo então, gente? Bom final de semana, beijos e abraços. Sem fazer borboletas do estômago, hein? Olha lá, hein? E a gente vai se falando. Diego, se der tudo certo, a gente se conversa amanhã à tarde. Pode ser? A gente vai se falando pelo WhatsApp. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Como é que fala beijo em francês, Fran? Beijo não. Até amanhã em francês. Ademã. 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 Ademã, amanhã. Parecido, hein? Tchau. Tchau, gente. Até mais. Ademã. Gostei.